Caros acadêmicos, eu sou a professora Dirce do Nascimento Pereira, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC Paraná, docente no ensino superior há aproximadamente 8 anos e advogada. É com imenso prazer que, nessa oportunidade, me dirijo a todos vocês para apresentar a disciplina Instituições de Direito Público e Privado. Apesar da amplitude da denominação, nós não iremos trabalhar com todas as normas pertencentes aos ramos do direito público e privado. Nossa pretensão aqui é pontuar os principais aspectos relacionados a ambos os ramos do direito, a fim de nortear a atuação dos profissionais que atuam ou pretendem atuar junto à administração pública. A presente temática é dividida em 6 unidades. Porém, antes de fazermos alguns apontamentos acerca do conteúdo, há necessidade de uma breve contextualização no que se refere ao conhecimento do objeto a ser administrado. Assim, podemos citar como exemplo o nosso próprio tempo, que para ser administrado, precisamos saber inicialmente quais as funções devemos realizar durante um determinado período e quanto tempo temos disponível para iniciar e finalizar as atividades pretendidas. A administração do tempo, sem dúvida, é algo de suma importância, tanto no que se refere à vida pessoal como à profissional. E, independentemente do setor que estejamos falando, necessitamos inicialmente conhecer para posteriormente planejar, organizar, dirigir e finalmente alcançarmos o controle das atividades propostas. Portanto, o objetivo da presente disciplina é propiciar condições para que o acadêmico tenha conhecimento do que consiste a administração pública, seja no que se refere ao seu aspecto estrutural ou operacional. Porém, a primeira pergunta que se faz é a seguinte: qual a necessidade de tratarmos sobre a temática relacionada ao direito se o objeto de controle é a administração pública? E mais, não havia possibilidade de se conhecer a estrutura e os instrumentos que poderiam ser utilizados sem direcionar a abordagem para a seara jurídica? Porém, a resposta é única, ou seja, o direito, enquanto ordenamento jurídico, é parte integrante da nossa vida em sociedade, o que não poderia ser diferente em se tratando da vida profissional. O direito é um dos responsáveis pela organização da sociedade, ao estabelecer os meios necessários para reduzir ao máximo os conflitos existentes. Neste sentido, sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que não há como estudar e, principalmente, integrar a estrutura estatal enquanto administração pública se não conhecemos as regras básicas que disciplinam principalmente a atuação dos gestores públicos. Desta forma, iremos perpassar pelas várias concepções da palavra direito, porém com maior aprofundamento em relação ao direito enquanto norma, ou seja, regras estabelecidas pelo Estado de forma a regular a conduta dos membros da sociedade. O denominado sistema social, composto basicamente pelas grandes áreas economia, ciência, mídia, moral, religião e política, é regulado pelo direito, pois este estabelece regras que deverão nortear a atuação daqueles que fazem parte da estrutura da sociedade. As referidas regras são materializadas naquilo que chamamos de normas jurídicas, que em determinadas situações estabelecem comandos proibitivos, permissivos ou meramente explicativos, com a finalidade de que o cidadão tenha conhecimento de quais comportamentos são compatíveis com os ditames legais. Podemos exemplificar os referidos comandos legais a partir da figura do funcionário público, ou seja, um exemplo de norma proibitiva
é aquela que estabelece uma pena para o funcionário público que se apropria de bem ou valor da administração pública, definido como crime de peculato. Para tornar claro o comando permissivo, podemos citar o afastamento de condutas ilícitas por parte do funcionário público em razão do fundamento da sua conduta no denominado estrito cumprimento do dever legal. No que se refere à norma explicativa, podemos compreendê-la a partir do conceito de funcionário público estabelecido no artigo 327 do Código Penal. A partir de então, passaremos a tratar das fontes do direito, enquanto fundamento para a elaboração e aplicação das normas jurídicas. Assim, temos basicamente a própria lei, a jurisprudência, os costumes jurídicos e a doutrina. Após o conhecimento das noções preliminares do direito, a partir das suas concepções, subdivisões e fontes norteadoras, passaremos, na segunda unidade, a conhecer o Estado, desde a sua origem, formação e estrutura, bem como as principais características, as limitações impostas, além das formas e sistemas de governo, sempre levando em consideração a norma jurídica pertinente. Em seguida, na terceira unidade, a base fundamental do ordenamento jurídico será compreendida, ou seja, a Constituição Federal, seja no que se refere ao seu conteúdo, classificação e ainda as principais características da Constituição vigente em nosso país. A partir das tratativas acima referenciadas, passaremos na quarta unidade ao conhecimento da organização do Estado brasileiro, sua respectiva forma de governo e de Estado, além do sistema de governo adotado. A tripartição de poderes será tratada individualmente, estabelecendo as principais características e funções típicas e atípicas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Considerando a abordagem acerca do aspecto estrutural do Estado, a partir da sua base fundamental, iremos discorrer especificamente na quinta unidade sobre a administração pública, seja no que se refere aos órgãos e entidades responsáveis pela realização da atividade administrativa, objetivando atingir as finalidades do Estado, seja no que se refere ao exercício da atividade administrativa pelos referidos órgãos. A temática é conclusiva com a abordagem acerca dos direitos humanos e fundamentais, além da apresentação de algumas questões polêmicas e ainda tratamento específico em relação aos direitos e garantias fundamentais, quais sejam direitos individuais e coletivos, nacionalidade, direitos sociais e direitos políticos. Diante do conteúdo abordado, esperamos que você tenha condições de adquirir o conhecimento necessário a fim de que possa atuar como um verdadeiro gestor, conhecedor do objeto de investigação, bem como do próprio direito, como principal instrumento utilizado pelo Estado para limitar e regular as atividades desenvolvidas pelos seus agentes. Bons estudos!